A sua espiritualidade não é medida pelos dias que você frequenta o templo, mas pela maneira honesta e ética que você dá frutos no seu dia a dia. Nós hoje temos muito blá 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 sobre Jesus Cristo, mas muito pouca ética. Nós temos muito carisma, que são os dons, mas temos muito pouco caráter. A placa de Jesus está na porta, mas a lógica de Cristo não está no coração. E hoje nós vamos para o capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3, a partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Até aqui. Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo, cada vez que nos aproximamos da Tua Palavra. Que o Senhor nos fale, que toda voz se cale, até mesmo a minha, e nós possamos refletir naquilo que o Senhor e o Teu Espírito e o Filho querem nos ensinar. E esse seja um domingo especial para nós. Que a Tua Palavra nos liberte, Senhor. Liberta o Teu povo pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 3. Como se Lucas tivesse dizendo a Teófilo, essa é a sequência do Evangelho de Lucas. Ô Teófilo, eu já te falei como é que foi o nascimento do João Batista, né? E ele é um prenúncio que está descrito lá em Isaías sobre um outro reino que chegaria. Como Teófilo não era um judeu, assistir a essas coisas fazia com que ele tivesse talvez alguma dúvida. Então por isso Lucas explica as profecias de Isaías a alguém que não recebeu essas profecias, porque não era do povo judeu, mas demonstrando que aquele João que estava no deserto, ele de verdade era alguém marcado por Deus e era o prenúncio da chegada do Messias. Já falamos sobre isso. Depois ele também começa a falar sobre o nascimento de Jesus, primo de João, 6 meses depois. Então ele fala sobre o prenúncio, ele fala sobre o rei, e agora ele começa a falar sobre o reino. Esses 3 capítulos são lindos e vale a pena você gastar tempo lendo esses 3 capítulos, pensando sobre eles, estudando sobre eles,
Mas aqui é como se Lucas dissesse assim: olha, Teófilo, vamos fazer um cenário aqui do que estava acontecendo naquela época. Tibério César estava lá em Roma, é o que diz o texto. Pôncio Pilatos governava a Judéia. Herodes era tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe na região da Itureia. Por que tetrarca? Porque eram 4 regiões, 4 regiões para 4 governadores. Então você tinha Herodes, Filipe, Lisânias e Pôncio Pilatos. Essa aqui era a situação política. Agora deixa eu te falar da situação religiosa. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas a palavra de Deus, já pregamos sobre isso, estava com João, filho de Zacarias, no deserto. Aquilo que Deus havia prometido não veio pelas mãos de Roma. Aquilo que Deus havia prometido não veio por essa turma que governava e que tinha o controle do império. João Batista era filho de sacerdote. Ele deveria, o lugar dele era dentro do templo, porque filho de sacerdote, sacerdote é. Você está entendendo? Mas ele foi para o deserto, e ele pregava no deserto. Essa era a situação política. Mas o reino de Deus não viria por esse tipo de reis. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Isso é um absurdo. Não se pode ter 2 sumos sacerdotes e nem tampouco o gabinete dos principais sacerdotes, que também existia. Essa religião estava corrompida na sua ligação e no seu entrelaçamento com o poder do império. A palavra de Deus não veio através desse poder político e também não veio através desta religião. A palavra de Deus estava com João no deserto. Nós já falamos sobre isso no primeiro domingo, e é importante que você volte àquele estudo. É muito interessante que o discurso de João é raça de víboras. Essa era a pregação de João, chamando o povo e esse sistema de raça de víboras. Eu me espanto às vezes nas redes sociais, quando alguns evangélicos dizem que a gente não deve fazer críticas às pessoas que pensam diferente da gente. Falei, bom, então a gente tem que rasgar muitas coisas da Bíblia, porque João chamava os religiosos de raça de víboras. Jesus disse para os fariseus e para os escribas, que eram os religiosos e doutores da lei, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É interessante. Existe uma aura de pseudo ou falsa santidade, de uma bondade de um santo do pau oco, no vosso, assim fica melhor, meio de vida religioso, que não condiz com o que diz as Escrituras. O reino de Deus tem muita força para ser estabelecido, tem muita coisa que é na raça, e o ministério profético não é ministério de adivinhação, de evidência, apesar de isso ter acontecido no Antigo Testamento. Mas o ministério profético é um ministério de denúncia, é um ministério de exortação e de admoestação. Esse é o ministério profético. Na verdade, João era um verdadeiro profeta. Jesus diz que nascido de mulher ninguém foi maior do que João, mas ele é o menor no reino, porque no reino é outra lógica. Mas João cumpriu um papel fundamental. Ele rompeu com todo um sistema e trazia uma palavra no deserto dizendo, raça de víboras, quem foi que disse para vocês que vocês iam escapar da ira vindoura, porque são filhos de Abraão? Dessas pedras aqui podem surgir filhos a Abraão. Não é por isso. Ele também dizia, vocês precisam de arrependimento, e batizava pessoas que se arrependiam dos seus pecados. João estava na contramão desse sistema, porque no sistema você deveria ir ao templo e oferecer um sacrifício, e ele dizia, arrependam-se de verdade. Arrependimento agora não é você ficar oferecendo um animal e continuar sendo a mesma pessoa sem frutos. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. E o batismo significava uma nova vida, um renascimento, longe e fora das garras da religião e de um sistema opressor. Eu não vou ler os textos de Isaías porque o tempo não vai dar, eu imaginava que não desse, mas você precisa ler o capítulo 40 de Isaías. Porque o capítulo 40 de Isaías tem esse texto que ele cita, que Lucas cita aqui, a voz que clama no deserto, explicava que viria a voz que clamaria, que era João Batista.
O início do capítulo 40 de Isaías, Isaías já dizia que Deus perdoaria o seu povo sem mencionar o sistema de sacrifícios. É um prenúncio profético de Cristo em Isaías 40. E de 6 a 11, dizendo que o Senhor seria pastor de um rebanho e os abraçaria. Essa palavra era impossível ser cumprida pelo poder político vigente. Porque o político não abraça. Se abraça é para esmagar. Isso não aconteceria através da religião, porque a religião não abraça, a religião explora. O sistema político e o sistema religioso são idênticos na sua operação. Eles navegam nas águas da necessidade, da escassez e da falta. Você não vai ter tanta evidência e tanta importância no poder político, senão nos momentos de falta, escassez. Eu não ouso falar o que eu vou falar com medo de errar. Para o poder público, é muito importante que a pobreza se perpetue, é óbvio que sim. O poder político navega nas águas da miséria. Quando alguém me pergunta, você não acha que o governo deveria fazer tal coisa? E eu pergunto para essa pessoa, mas me dê um motivo plausível para ele fazer tal coisa. Não vai fazer tal coisa. E não estou falando aqui de partido, pode ser qualquer um, viu? Não muda. Não muda. Isso é uma questão humana. O poder se faz e se constrói sobre a miséria. Porque a política é idêntica à religião. Ela tem devotos, ela tem deuses e ela tem militância. Os crentes do poder político, os devotos dos santos da política, se você demonstrar a ele todas as mazelas, os roubos que esse político fez, ele vai negar e dizer que não, porque ele funciona na lógica do fanatismo. E ele também tem os seus ídolos e também tem os seus messias. E isso é muito importante para o sistema político. O sistema político funciona nas águas, ele navega nada de braçada nas águas da escassez e da miséria, aonde ele sempre se apresenta como necessário. E aí há uma disputa em quem é mais necessário e mais competente, mas é óbvio que o cenário não muda. Não é interessante que ele mude. Não é interessante que essas pessoas sejam, por exemplo, educadas e emancipadas. Elas, aliás, não podem nem pensar. E não há nada melhor, se nós temos por um lado a ditadura que impede as pessoas de pensar, na democracia nós temos a falta de ação educacional para que de uma maneira democrática impeça as pessoas de pensar. Mas de qualquer maneira, a lógica do poder político e da força, a lógica do Império Romano é manter as pessoas subservientes, fanáticas, devotadas, de joelhos, acreditando, defendendo, fazendo passeata, seja para A, B, C ou D, seja verde, amarelo, vermelho, a cor que seja. Colocam por trás disso um fanatismo patriótico. E eu fiquei pensando, puxa, eu acho que eu não sou patriota. Porque eu não amo as praias do Brasil, eu amo todas. Eu amo a terra. Acho que eu não sou patriota. Porque eu não amo o nosso local geofísico, político e as nossas fronteiras. Eu acho linda todas as belezas da terra criadas por Deus. Eu acho que eu não sou patriota, porque eu não amo o brasileiro. Eu amo a todos. Aquele que é refugiado, o sírio, o haitiano que vem para o Brasil, o boliviano, o venezuelano. Eu não tenho diferenciação. Eu acho que, na verdade, um cristão não é patriota, ele é cidadão do céu. Ele é cidadão da criação. Ele é filho do Criador. Os homens criam esses ambientes para que possam exercer o seu poder e o seu domínio. E na devoção do povo a ele, constroem ódio a outra nação, para que esse povo seja usado na guerra, para que ele tenha os seus benefícios. Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito raro você encontrar na lógica política o movimento de emancipação e libertação de um povo. Mas o poder religioso funciona nas mesmas bases. Não é importante que uma pessoa seja liberta no seu pensamento. Não é importante que ela leia as escrituras e ela a conheça. O importante é que ela seja sempre necessitada, que ela sempre esteja subserviente. E que o sistema seja o único detentor do poder para que ela possa mudar de vida. Tanto a política quanto a religião dizem para o povo que eles não têm, porque lhes falta a devoção.
Então, tanto o poder político quanto o poder religioso apresentam ao povo uma redenção, aonde através dos seus impostos ou das suas ofertas, aonde através da sua militância ou dos seus sacrifícios, aonde através da sua subserviência de ideal político ou de crença e de fé, você acredite que você vai ser alçado da tua necessidade para habitar na mesma prosperidade daqueles que te governam. Quando eu era garoto, tinha um filme do Mazzaropi, nem lembro qual deles que ele sentava em cima de um jegue e ele tinha uma vara com uma cenoura amarrada na ponta. Mazzaropi é velho, né, João? Vi no cinema. Eita, nós! Eu entreguei a minha idade, 55. E aí eu não lembro como é que chamava. Eu lembro do caminhão dele que chamava Anastácio, o caminhão do Mazzaropi. Mas o jegue eu não lembro. E ele ficava andando atrás da cenoura, era o único jeito de fazer ele andar, porque ele não andava. Mas ele não alcançava nunca. Os filmes de Mazzaropi no meio da ditadura não eram burros, não. Não era um humor de um caipira. Não era não. Essa é a mesma lógica da religião, da política e da religião. Você continua sempre crendo, acreditando que o ideal é aquele lugar alto onde estão os seus messias, tanto políticos quanto religiosos, um dia você estará lá. Você precisa entender isso, para que você possa entender o que João Batista estava pregando. Se você não compreender esse cenário, não adianta nada você ler Lucas, porque esse era o cenário da época. Porque Roma veio como a grande revolução da época, tecnológica, infraestrutura, cultural e politicamente. As tetrarquias, o seu senado, os seus imperadores, o seu modelo de governo, a Pax Romana. E obviamente a religião, para se manter, ela tinha suas ligações, e era Roma quem escolheu Anás e Caifás, porque não podia ter dois. Já expliquei isso em outra pregação. Mas a religião comandava o comércio do templo, e os sacrifícios, e o câmbio das dracmas e dos denários pelo ciclo, né, que era a moeda do templo. E assim vendia os seus sacrifícios, e a promessa do bem-estar está nas mãos de quem tem poder. Mas a palavra de Deus estava com o João, que estava lá no deserto. Que o Espírito Santo de Deus e o poder da palavra do Evangelho de Cristo te liberte, abra os teus olhos, faça cair as tuas escamas, e você possa compreender o que João Batista representa, sendo um sacerdote, porque filho de sacerdote da linhagem de Levi, sacerdote é. Você precisa entender que o reino de Deus, Teófilo, o reino veio por outras mãos. Esse João disse, não, chega, para mim não dá. E ele foi para o deserto, dizendo que o povo era raça de víboras, e pregando que o arrependimento para a transformação, a nova vida, aquilo que Isaías tinha profetizado no capítulo 40, e que esse abraço de Deus ao povo não viria pelas promessas de um império com sua infraestrutura e tecnologia, e não viria pelas mãos do império religioso, mas viria na liberdade, e não se cumpririam mais os pagamentos e os sacrifícios. Você entende o que João Batista fazia? Ele é figura fundamental, o reino de Deus. Jesus, ele diz assim, o reino é semelhante a um fermento. Lembra das parábolas de Jesus? Que você coloca numa massa e ela cresce. O reino é como se um semeador lançasse a semente à terra e ela cresce sem você saber como. É como um grão de mostarda que é tão pequeno, mas vira uma grande hortaliça e as aves vêm fazer os seus ninhos ali. Ele vai falando que nós como igreja seríamos luz do mundo, sal da terra. É um outro tipo de reino que Lucas está tentando ensinar a Teófilo. Por isso, a religião perdeu o senso da missão. Porque o templo, que é ligado a Roma, já tem poder. Aliás, a conversão de Constantino, final do século terceiro, né?
385, Deus me ajude na memória, mas que seja, você pesquisa depois aí no Wikipédia, você vai achar. A conversão de Constantino trouxe na Idade Média uma igreja abraçada com Roma. Aí a coisa ficou bonita, hein? Não era isso que a igreja precisava? O apoio do império? Não era isso que seria necessário? Eu acredito que a religião perdeu a ótica da missão quando ela se uniu ao império. Por que isso aconteceu? Porque ela confundiu missão e evangelização com ocupação de espaço político. E ocupação territorial, superioridade numérica, para uma intimidação. Aliás, é o que nós vemos hoje. Se nós tivermos mais deputados evangélicos, se nós tivermos mais vereadores evangélicos, tivermos um prefeito evangélico, um governador evangélico, um presidente evangélico, e o que esse Brasil vai falar agora, hein? Não pode passar isso na televisão, não pode aquilo, a gente vota, a gente ganha na raça. Nós vamos vestir uma roupa de cristão no Brasil, tendo ódio das pessoas porque estamos fazendo isso na força política. Isso não é missão. Confundiu-se a missão com representatividade política para tráfico de influências. Facilitadores. Para que sejam quebradas as dívidas da religião, negociações. Às vezes em prol das instituições, outras vezes em prol dos seus donos, dos proprietários. Ou talvez confundiram a missão com uma ocupação política para a imposição da sua religião e intimidação. A cidade de São Paulo não vai ser uma cidade evangélica se o prefeito for evangélico. Aliás, nenhum lugar é evangélico. Lugares são só lugares. Cristãs são as pessoas. Mas o reino é como uma semente no coração. Não é empurrado goela abaixo ou de cima para baixo, porque aumentamos o nosso poder. Mas é óbvio que a lógica do poder e a lógica da religião habitam na força, no domínio e no controle, na influência, no poder. Você entende isso? Precisaria. Seria legal se você entendesse isso. O mais interessante, eu parto agora para a parte final desse sermão, é que quando João está no deserto e prega essa palavra, começam a fazer perguntas a ele. Você lembra? O povo fez pergunta, os publicanos fizeram perguntas e os soldados romanos fizeram perguntas. Esses dois sistemas que andam de mãos dadas, abraçados, vão no parquinho e se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. É isso aí. Para que isso aconteça, para que esse sistema gire, eu preciso injetar no povo, seja no povo geral em comum, ou seja no povo religioso, a sede e a vontade de ter. A pregação dos religiosos políticos, que funcionam como sacerdotes, ou daqueles que o são na religião, tem também a mesma tônica, a voz é a mesma. Eu sei o que vocês precisam, eu sei o que vocês não têm, e vocês têm que ter e vocês merecem ter. E nós aqui dizemos, yes, é isso, ele é bom demais, ele entende o nosso coração, é você é o cara. E ele diz, é claro, sou eu. Ele abre os braços não como quem vai para a cruz, mas como quem pega o seu próprio avião para viajar por aí. Mas enfim, 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, verso 8, semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. 1 Pedro 5, 2 a 4 diz, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, Pedro falando, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, é o mesmo termo, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que tanto Pedro como Paulo a Timóteo escrevem, é que há uma sorte da ganância no ser humano. Ela é alimentada para que na dependência e na escassez,
nós venhamos sempre a eleger um novo Deus, seja ele uma ideologia política, ou um político, ou uma ideologia religiosa, ou o próprio religioso. Apesar de eu ser um pastor e de eu estar aqui e termos a igreja, eu tenho que lutar todos os dias para que essa lógica não faça parte da nossa relação. Para que a simplicidade e a humildade seja igualmente encontrada em todos nós, para que os serviços e os dons, e o repartir e o amar, esteja entre nós, a partir de mim mesmo. E a lógica da liberdade e não do controle, seja o fator de trazer na nossa relação o amor. Não fazemos porque somos obrigados, não fazemos porque queremos algo em troca, não temos sede de algo e sabemos que nosso sacrifício vai nos trazer mais de Deus, não nos entregamos e nos devotamos porque queremos ser alçados a uma categoria superior, não somos movidos pela ganância, porque já temos o que precisamos, Cristo em nós, a esperança da glória. E só estamos juntos porque nos amamos e porque servimos uns aos outros. Eu brinco sempre falava aqui quando estava cheio de gente, agora não. Esse lugar aqui não é um altar, isso aqui é só um palco para a gente subir aqui e você lá no fundo enxergar. Isso aqui não é um lugar santo, santificado, e o pecador que subir aqui vai ser fulminado. Temos em cima do altar. Que altar, meu? O altar era o lugar que se matava o animal no sacrifício, pô. Eu sou igual a você, nós somos todos iguais nesta noite, não tem nada a ver. Só nos separam os degraus para você poder enxergar, mas aqui embaixo nós todos pagamos impostos, temos dor de cabeça, temos desinteria, ficamos nervosos, somos fechados no trânsito, temos que fazer imposto de renda. Todos nós. Compramos os tênis e as calças no cartãozinho da loja. Todos nós. Igreja não é lugar de deuses, só tem um Deus. Aliás, a igreja não é um lugar, a igreja são as pessoas, a união delas em amor. E aqueles que pastoreiam não podem ter sorte da ganância, não são controladores dessas pessoas, eles servem com liberdade, isso é comunidade, igreja é comunidade. O país também é uma comunidade, também é uma irmandade. Mas nós adoramos uma idolatria, oh, como nós gostamos. Nós adoramos nos curvar diante de pessoas. Nós adoramos alcançar benefícios pela subserviência. Nós adoramos vender a nossa alma. Não se preocupe, vai ter sempre alguém prontinho para receber a sua doação. Por isso, nós encontramos hoje tantas pessoas que falam de Cristo e têm uma desculpa espiritual para serem ardilosos. Tem uma base bíblica para serem gananciosos. E tem uma palavra profética para serem como é que eu escrevi aqui? Para serem detestáveis, nojentos. Aparece na TV, no meio público, citando versículos e dizendo a Bíblia para dar vazão ao seu ódio, à sua violência. São esses que Apocalipse diz que vão ser vomitados, postos para fora. Perceba que enquanto João Batista pregava sobre batismo de arrependimento, não houve ninguém do poder imperial que foi procurá-lo, e não houve ninguém do sistema religioso que foi procurá-lo. Preste atenção nas pessoas que foram procurar João Batista. Eu vou atrasar talvez o final desse culto hoje por 10 minutos no máximo. Eu peço a sua atenção e peço perdão por termos passado do horário, mas eu preciso dizer isso. É o fim da nossa pregação. Publicanos, quem eram os publicanos? Publicanos eram aqueles que trabalhavam, eram judeus, mas trabalhavam para Roma, cobrando impostos do povo. Eles eram odiados pelos judeus, não só porque cobravam os impostos, porque Roma dizia, daquela região ali, qual é o censo? É tantas pessoas, então eu tenho tanto de impostos aí, tem que trazer para mim. Além do seu salário, você pode cobrar o que você quiser, o que for a mais, sorte sua, você põe no bolso. Os publicanos eram riquíssimos, não é à toa que Zaqueu disse que ia devolver para as pessoas 4 vezes mais do que ele havia roubado, ou que ia devolver para as pessoas se tivesse prejudicado, porque essa é a verdadeira conversão, são os frutos, não são posições, não são pompas, é um novo nascimento, é uma nova atitude. Esses eram os publicanos. E o povo? O povo era o povo subserviente e que fazia tudo que a religião e o império queriam para que eles pudessem ter uma vida melhor. E quem eram os soldados? Aqueles que recebiam soldo, os que trabalhavam pela segurança, entre aspas, e pela paz do império para o império romano. Mas eles também faziam seus julgamentos na rua, eles davam falso testemunho, eles oprimiam. E não eram satisfeitos só com o que recebiam, mas extorquiam o povo. Porque na verdade, se associar à religião e à política te dá poder de criar o seu pequeno império.
te dá poder de criar o seu pequeno reino, porque você tem algum poder que te foi delegado, dizendo, traga-me o que eu quero, o resto é seu, e você se torna o pior homem que poderia ser. A lógica política e a lógica religiosa torna você, ser humano, no pior ser humano que você poderia ser, entregue à sua ganância, à sua maldade, à sua violência, sem perceber. Sutilmente, você é engolido por um sistema demoníaco. E eu não estou falando de pessoas endemoniadas que espumam e a gente tem que expulsar demônio. Isso acontece também, mas é pouco, viu? O pior demônio é aquele que tem colarinho bonito e aquele que tem uma estola sacerdotal. Lógico, não espuma, não rilha os dentes, não põe a mão para trás, a voz não fica grossa. Mas ele extrai de você o pior você que você poderia ser. Ele não só te vence por te subjugar, ele te destrói por plantar dentro de você a mesma ordem caótica que ele tem na sua alma. Você entende? Por que eu tive que explicar tudo isso? Porque Lucas não descreve para Teófilo que dessas duas classes ninguém foi procurar. Mas agora eu encerro com os 3 textos. Versículo 11. O povo pergunta, João, o que a gente faz? É Lucas dizendo a Teófilo, olha como é que é esse reino, Teófilo, se liga. Quem tiver 2 túnicas, reparta. Quem não tem, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Independente do que pregam os religiosos, independente do que diz a política, tem um novo reino dentro de você. Você tem alguma coisa aí? Aquela pessoa está com frio, divide o seu cobertor com ele. Você já comeu? Você ainda tem comida? Procura alguém que não tem. O poder político promete que na sua ideologia vai trazer igualdade. E a religião promete a você que Deus vai te trazer prosperidade. Mas a verdadeira dignidade da vida não pertence a esses sistemas. Ela está no chão da vida, no reino de Deus invisível. Onde eu faço o que faço, não porque sou incentivado ou tenho minha liberdade cerceada por um poder político, seja de direita ou de esquerda. Eu não faço o que faço porque aprendi a ganância dos sacerdotes para querer prosperar na terra. O reino de Deus me invadiu. E sem que ninguém me peça, eu que sofro, vejo a dor de quem sofre, que reparte comigo na minha dor. E o que de graça recebi, de graça eu dou. É outro reino, Teófilo, é outra coisa. Se liga. Além do povo, também os publicanos procuraram e chegaram para ser batizados querendo se arrepender. Versículo 12. Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Tudo bem, essa é a sua profissão? Beleza. Você é um cobrador de impostos? Beleza. Mas você vai se contentar com o que você tem. Não cobre a mais do que foi estipulado. Não deixe que esse sistema maluco, ganancioso te governe. Os outros publicanos vão dizer que você é trouxa. Os outros publicanos vão ter as suas casas e vão dizer que prosperaram mais e que você é tonto e não aproveita as oportunidades. Só que dentro de você tem uma outra lógica, tem um outro reino. Os religiosos vão dizer que você está em pecado, que faltou para você o sacrifício e é por isso que você não é abençoado. Mas você sabe que a sua vida gira fora desses sistemas, porque dentro de você brotou um reino. E por isso você reparte. A sua espiritualidade não é medida pelos dias que você frequenta o templo, mas pela maneira honesta e ética que você dá frutos no seu dia a dia. Nós hoje temos muito blá 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 sobre Jesus Cristo, mas muito pouca ética. Nós temos muito carisma, que são os dons, mas temos muito pouco caráter. A placa de Jesus está na porta, mas a lógica de Cristo não está no coração. E por fim vieram os soldados e perguntaram, e nós, o que devemos fazer? O soldado tinha autoridade de Roma para manter a paz, e vai lá, você julga, ela faz o que você quiser. Coloca pessoas, dá falso testemunho, extorque. E era uma beleza estar ligado ao império. Era maravilhoso isso, porque eu queria o meu próprio. Mas tanto o povo, quanto os publicanos, quanto os soldados, estavam fazendo o mesmo movimento de João. Eu quero romper as ligaduras que eu tenho com esse sistema. O que eu faço, João? Olha o que ele diz aos soldados. Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem.
Não seja vencido pela lógica suja de Roma. Não abusem do poder que vocês têm. Contentem-se com o que vocês ganham. Não inventem mentiras para perseguir pessoas pelo poder que vocês receberam de Roma. Apesar de vocês estarem ligados a eles, seja um outro reino que reine dentro de vocês. E quando outros soldados disserem que vocês são tontos, que vocês são otários, que poderiam se aproveitar muito mais, você vai dizer: o nome do jogo para mim não é se aproveitar, ter ou ajuntar. É ser uma nova criatura. Esse capítulo 3 de Lucas traz um cenário para Teófilo, que provavelmente era um homem convertido, pelo que nós lemos nos primeiros versos, aquela abertura que nós já lemos 2 vezes aqui de Lucas, dizendo: eu vou fazer uma investigação acurada dos fatos, com aqueles que foram testemunhas oculares, e também trazer a você toda a descrição para que você entenda as notícias que você recebeu e que você tem crido. Parece que Teófilo já era um cara que estava crendo em Cristo. Mas ele creu em Cristo e agora estava querendo entender, dentro dessa vida que a gente vive, qual é a lógica desse Cristo que veio para ser o rei. Ele veio para ser o rei. Não se esqueça que o Império Romano também ampliou as oportunidades de vida. Haviam judeus em todas as cidades. Paulo vai para Éfeso, vai para Filipos, vai para Macedônia, vai para a Ásia, tem judeus em todos os lugares. Tinham pessoas ouvindo falar do Messias pela boca dos judeus em toda a região do Império Romano, inclusive em Roma. Mas aí quando vem Cristo, e essas pessoas conhecem a Cristo, na sua interlocução com cristãos, com judeus e com o império, a pergunta que vem na cabeça do Teófilo deve ser exatamente essa: beleza, chegou o rei, me explique se ele é mesmo rei, porque é lindo as coisas que ele fala, mas se ele é rei, aonde ele reina aqui? E João Batista é o cara que diz: então, não é aqui, é aqui, e para reinar aqui, você vai ter que sair daqui e você vai ter que ir para lá. Deus tenha misericórdia de nós. Que o seu Espírito Santo nos fale. Que a sua palavra nos transforme. O que a gente faz, João? Reparte. O reino é de amor. É isso. Se contente. Mas eu aprendi na igreja que eu tenho que prosperar e crescer. Se contente com o que você tem. Esse é o reino. Não está só aqui não. Está em Filipenses 4 também, quando Paulo diz: eu aprendi a viver contente com o que eu tive, com o que eu tenho. Eu entendi o Evangelho. Não é sobre expansão, é sobre compartilhar. Não é sobre ter, é sobre dar. Não é sobre ajuntar, é sobre repartir. Essas duas lógicas vão te ensinar isso e colher devotos para suas religiões. Mas você vai entender que o reino gira fora disso aqui. Tá, Zé, eu entendi. Pergunta que não quer calar: como é que a gente vive a vida hoje, então, no meio disso aqui, para ter um outro reino aqui? A seguir, cenas dos próximos capítulos, porque agora já